Salve, galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre incontinência fecal e anal. Vou iniciar dando uma pequena introdução sobre a anatomia do esfíncter. A parte interna do esfíncter anal tem uma inervação dos nervos pélvicos e seu controle é involuntário. A finalidade desse esfíncter anal interno é fazer a manutenção da pressão quando o ânus se encontra em repouso. Ele também faz o controle dos gases e da defecação. Essa atividade é chamada de reflexa. Há também o esfíncter anal externo, que ajuda na proteção quando há uma contração do músculo ou um esforço. É estruturado pelos músculos pélvicos e quem faz a inervação é o nervo pudendo. O controle é voluntário. A disposição dessa musculatura possui 3 planos. Plano profundo, que corresponde aos músculos coxígeos, o elevador do ânus. O elevador do ânus é composto por mais 3 outros músculos que se chamam iliocoxígeos, pubocoxígeo e pubo-retal. Depois vem o plano médio, que contém o transverso profundo do períneo e o esfíncter da parte externa da uretra. Aqui também o pudendo é quem faz a inervação. Por fim, o plano superficial, que é composto pelo transverso superficial do períneo, isquio cavernoso, bulbo esponjoso, esfíncter externo e ânus. Também o pudendo, que faz a inervação. Quando uma pessoa vai defecar, há a regulação de 2 controles. O controle cólico, que mantém o bolo fecal no cólon até a hora da defecação. Para que isso ocorra, o cólon fica relaxado para que o volume fecal se acomode. E por fim, o controle do esfíncter, que é o reflexo dos 2 esfíncteres, o interno e o externo. O cólon sofre um acúmulo gradual do bolo fecal e o reto fica vazio. Assim que vai ocorrendo o acúmulo das fezes, o cólon vai distendendo. Quando isso ocorre, a medula recebe uma informação dos nervos pélvicos e do pudendo, e a medula então responde pelo nervo pélvico controlando o cólon. Aí que entra o tal do controle cólico que eu mencionei agora há pouco. E o esfíncter interno e externo relaxam de modo voluntário. Essa é a parte do controle esfincteriano que eu mencionei há pouco também. Tudo isso em conjunto com a contração do abdômen e a manobra de Valsalva faz com que, por fim, ocorra a defecação. Após defecar, os músculos pélvicos se contraem, assim como o esfíncter interno do ânus, e ocorre o relaxamento do cólon para que comece o processo de acúmulo de fezes novamente. Ô, Ed, mas e se a pessoa não pode defecar? O que acontece, hein? Ocorre a inibição através da contração dos músculos pélvicos, esfíncter externo do ânus, que faz a inibição do relaxamento do esfíncter da parte interna do ânus, inibindo então a defecação. Diga se isso não é divinamente lindo. Tá, Ed, eu entendi, mas cadê as informações da incontinência que você falou que ia abordar lá no começo do vídeo? Tô aqui até agora e nada, pô! Calma, não seja ansiosa, Agatha. Eu vou entrar na pauta. Precisei fazer a introdução porque a incontinência ocorre justamente porque esses músculos que eu mencionei até aqui perdem sua função de sustentação, por N razões. A incontinência anal ocorre em cerca de 2 a 24% da população e é quando os gases ou fezes passam sem que a pessoa controle. Outra classificação é quando a pessoa não consegue segurar a expulsão por não ter mais controle do esfíncter e não consegue então postergar a evacuação. A incontinência fecal acontece entre 0,4 a 18% da população e é a perda de modo involuntário também, ou seja, não se pode controlar, desde fezes líquidas quanto sólidas, mas não acontece escape de gases nesse caso. Dados apontam que cerca de 30% da população brasileira tem incontinência fecal no período da vida. Ambas as incontinências são mais comuns na população idosa e a incontinência anal é vivida por cerca de 1/3 da população com baixa etária de 65 anos, assim como na incontinência urinária. Os dados numéricos não são exatos por haver tabus sobre o assunto, ou vergonha de procurar um médico para relatar o acontecimento, e ainda muitos, infelizmente, acham que faz parte da vida ou da idade, sendo um fato comum associado ao envelhecer, razão pela qual a equipe de saúde deve abordar esse assunto de modo assertivo, com o intuito de auxiliar o paciente. O impacto que essa incontinência causa na vida dos pacientes é muito relevante, pois afeta drasticamente a qualidade de vida, fomentando o isolamento, dentre outros problemas psicológicos.
Essa incontinência tem grande desgaste econômico, com mais de 400 milhões de dólares de despesas com absorventes geriátricos, bem como fraldas na América, e já é considerado um problema tanto médico quanto social. A incontinência anal é considerada a segunda maior causa de hospitalização. Você sabia disso? Nos Estados Unidos, os gastos são cerca de 26 bilhões por ano para tratar essa doença. As causas não são isoladas, mas podem estar relacionadas a traumas ocasionados em acidentes ou lesões na região anal, traumas ocasionados em cirurgias, traumas em relações sexuais forçadas ou não, parto vaginal ou uso de fórceps causando ruptura do nervo pudendo, radioterapia com o intuito de tratar câncer de ânus, colo uterino ou algum outro câncer ginecológico, malformação na região do reto e ânus, hemorroida, prolapso retal, trauma raquimedular, doença inflamatória do intestino ou síndrome do intestino irritável, diabetes, esclerose múltipla, doença celíaca, medicamentos gastrointestinais ou alimentos que estimulam com excesso de cafeína, lactose, álcool ou aspartame, prolapsos pélvicos, problemas cognitivos como acidente vascular encefálico ou demência. Pode também ter causa degenerativa no próprio esfíncter anal. A continência anal acontece quando vários elementos agem juntos, como o músculo do esfíncter e assoalho pélvico, associados a reflexos que fazem a inibição, sensibilidade retal capaz de se manter preservada, fezes consistentes e tempo adequado de trânsito intestinal. O trânsito que as fezes percorrem, bem como a consistência, são ações conjuntas. Se as fezes ficam muito tempo no intestino, a água não é absorvida, fazendo com que as fezes fiquem líquidas e acontecendo o escape. No entanto, se as fezes ficam muito tempo fazendo trânsito intestinal, ocorre absorção em excesso e as fezes ficam duras, atrapalhando o movimento peristáltico. Há ainda a pseudoincontinência na população idosa, conhecida como impactação fecal. O que ocorre é que o bolo fecal faz a obstrução, irritando a mucosa intestinal. Isso causa a formação de secreção de muco que se junta ao bolo fecal, fazendo com que fique muito líquido, causando então a incontinência fecal. A causa disso tudo é a constipação intestinal. E nesse caso se trata da constipação primeiramente, né? E depois, se for feito o tratamento da incontinência fecal ou anal de modo padrão, o quadro pode se agravar. Existe uma classificação da incontinência anal em graus. No grau 1, o paciente tem incontinência de gases numa frequência de uma vez ao mês, apresentando urgência em caso de diarreia. Não precisa fazer uso de protetor e vive normalmente, tanto no quesito socialização como no trabalho. Já no grau 2, acontece a incontinência de fezes, normalmente líquidas e de gases. O paciente relata escape de ambos de 1 a 3 vezes na semana, urgência em caso de fezes consistentes, sente umidade na área perineal, tendo que usar protetor. Juntamente a isso, a vida social é afetada, bem como a profissional. Já no grau 3, há escape de fezes na forma sólida diariamente, assim como urgência fecal. A pessoa não consegue mais ter atividade de socialização, tampouco o profissional. Já a incontinência fecal se classifica em urge-incontinência, onde o paciente relata desejo alto de defecar, a perda de fezes e não consegue segurar. A incontinência passiva, que ocorre perda de fezes sem que o paciente perceba, e a incontinência mista, que são os dois tipos anteriores em conjunto. A queixa dos pacientes é o escape dos gases de fezes, tanto sólidas quanto líquidas, corrimento anal e diarreia. E ainda a urgência para defecar, dificuldade de administrar a higiene anal, muitas vezes sujando a roupa. Para diagnosticar essas incontinências, é feita avaliação pelo médico via manometria anorretal. É feita uma medição quando a pessoa faz a contração e o relaxamento. E nesse exame é possível avaliar a sensibilidade e o reflexo das regiões afetadas. O teste é feito com um catéter que mede do reto para o ânus. É feito também um eletroneuromiografia, que verifica a parte motora do nervo pudendo, avaliando a atividade elétrica dos músculos pélvicos, observando se há lesão no nervo pudendo. Outro exame é o radiológico, onde é feito o uso de uma pasta de contraste que avalia a defecação. Ele consegue ver se tem alterações na anatomia e na funcionalidade do ânus, músculos pélvicos, reto, quando a pessoa defeca. O ultrassom endoanal também é usado para fazer a avaliação da musculatura do esfíncter e verifica se há lesão.
E por fim, pode ser feita uma ressonância magnética dinâmica. O tratamento após o diagnóstico é feito através de dieta, ideal para evitar o alimento causador da diarreia, com muito condimento, por exemplo, pimenta, ácidos, álcool, cafeína, entre outros que possuem a mesma função. Se o paciente tem diarreia de modo constante, deve evitar suco ou frutas que têm efeito laxante, refrigerantes, gomas de mascar, sorvete, queijos, antiácidos que têm magnésio e remédios para dor de cabeça. Aqui citei alguns exemplos, mas tem outros. O ideal é procurar um profissional especializado para auxiliar na dieta adequada, nesse tipo de situação. Em casos onde a incontinência é causada por constipação, a alimentação já muda e deve ser rica em fibras, além de manter uma boa hidratação. É utilizado medicamentos também específicos para a constipação. Uso de tampão anal para mulheres climatéricas, indica-se reposição de hormônios, tratamento psicoterapêutico para equilibrar o psicológico, supositórios e, em casos especiais, tratamento cirúrgico. Há uma técnica também onde é feito o preenchimento esficteriano com silicone ou carbono carbolítico e cirurgias em casos mais graves. O tratamento fisioterapêutico através de terapia de contração da musculatura pélvica, onde é feita a palpação, a eletroestimulação, perineometria, eletromiografia, bem como orientação a respeito dessas incontinências. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, um forte abraço e até mais!